aula de hoje é sobre morfologia matemática. Como já vimos, um filtro de imagem, ele para escolher a cor da imagem de saída no pixel P aqui, né? Aí o filtro olha uma vizinhança do pixel P na imagem de entrada A. Aí pega as cores dentro da janela, né, centrado no pixel P, e calcula uma certa função em cima dessas cores para definir qual que vai ser a cor na imagem de saída B de P. Já vimos, por exemplo, calculando média aritmética, nós temos a média móvel. Calculando a mediana dos valores do pixel, nós temos o filtro mediano. Nós temos filtro linear, né, que são médias ponderadas pelos pesos, filtro gaussiano, onde os pesos são dados pela função gaussiana, etc, etc. Vimos vários filtros. Nesta aula, vamos ver os filtros morfológicos. Os filtros básicos da morfologia matemática são a erosão e a dilatação. Esses filtros calculam basicamente o menor e o maior elemento dentro da janela. Em morfologia matemática, costuma-se usar o termo operador em vez de filtro, e além disso, costuma chamar a janela de elemento estruturante. Um elemento estruturante, no OpenCV, elemento estruturante é representado como uma imagem onde os pixels não zero, não nulos, fazem parte da janela, onde os pixels não nulos, né, fazem parte da janela, né, e os pixels nulos não fazem parte da janela ou elemento estruturante. O valor de saída no pixel P da erosão da imagem A por um elemento estruturante W é definido como o menor valor da imagem A dentro da janela W transladado para a posição P. Então você pega a janela, leva para a posição P do pixel e calcula o menor elemento dentro dele. A definição matemática é isso aqui. Por outro lado, o valor de saída de um pixel P da dilatação da imagem A por um elemento estruturante W é definido como o maior valor da imagem A dentro de janela W, só que aqui tem que pega esse W e rotaciona por 180 graus antes de calcular o maior elemento dentro dele. Agora, muitas vezes, a janela W, rotacionando a janela W, não há mudança nenhuma. Por exemplo, se a janela for quadrada, ou círculo, ou elipse, né? Aí, ou em forma de cruz, você rotaciona a janela, dá 180 graus, dá ela mesma. Nesse caso, fazer a rotação ou não fazer, dá na mesma. Agora, num caso genérico, dá uma certa diferença. Então, a maioria dos autores de morfologia matemática definem a dilatação com rotação de 180 graus do elemento estruturante. Agora, o OpenCV, a função que faz dilatação do OpenCV não efetua essa rotação de 180 graus. Certo? Então é para isso. Vamos ver alguns exemplos numéricos de erosão e dilatação para imagens binárias. Considere a imagem binária aqui da figura A, essa imagem binária onde 0 é preto e 255 é branco. Ela tem 7 linhas e 5 colunas. Vamos fazer erosão e dilatação dessa imagem por um elemento estruturante em forma de L, aqui elemento estruturante 3x3, né, em forma de L, que está aqui. Tá? Para calcular a erosão, né, a gente deve transladar o elemento estruturante para cada posição da imagem de entrada, pegar o menor elemento e isso vai definir a imagem de saída, certo? Então, aí, quando a gente coloca o elemento estruturante aqui, nessa posição amarela,
o menor elemento entre 0, 255 e 255 é 0. Portanto, a saída na erosão, isso aqui é a imagem da erosão, tá? Nessa posição dá 0. Aqui, se colocar essa janela, transladar essa janela para cá, menor elemento entre 255, 255 e 255 é 255 e, portanto, a saída da erosão nessa posição dá 255. Repare que a erosão, né, deixou o objeto mais magro. Aqui o objeto era gordinho, aqui, né? Aqui, depois da erosão, o objeto ficou mais magro. Agora, para fazer dilatação, a primeira coisa que a gente deve fazer é pegar o elemento estruturante e rotacioná-lo 180 graus. Dá esta imagem aqui. E levar esse elemento estruturante para cada posição da imagem e calcular o maior elemento. Por exemplo, quando esse elemento estruturante está aqui, 0, 0, 0, a saída, o maior elemento entre 0, 0 e 0 dá 0 e a saída dá 0 aqui. O maior elemento entre 255 e 00 é 255, né? E, portanto, essa posição da dilatação dá 255. Aí, assim por diante, para cada elemento, translada o elemento estruturante para a posição, né? E calcula o maior elemento dentro da janela. Agora, o que acontece se a janela cai parcialmente fora do domínio da imagem? Aí, para que os elementos fora do domínio da imagem não interfiram no cálculo de erosão e dilatação, o que se deve fazer? Quando se calcula erosão, deve considerar que os pixels fora da imagem têm o maior valor possível. Por exemplo, o 255, né? Porque como calcula o menor elemento dentro da janela, colocar 255 faz com que o 255 não interfira no cálculo da erosão. Da mesma forma, quando calcula a dilatação, tem que considerar que fora do domínio da imagem, todos os pixels são zero, porque como a dilatação calcula maior elemento, se tiver o número zero fora do domínio, ela não vai interferir no cálculo da dilatação. Agora vamos pegar um exemplo de cálculo de erosão e dilatação para imagens em níveis de cinza. Considere esta janela aqui. Esta imagem A é a imagem de entrada, esse aqui é o elemento estruturante. Os dois pixels, o pixel da esquerda e o pixel do meio, do central, pertencem à janela. Agora, o pixel da direita, né, como é zero, não pertence à janela. Para descobrir qual que vai ser a saída nesse pixel, aqui, né, o que faz? Coloca a janela centrada no mesmo pixel aqui na imagem de entrada. Aí calcula o menor elemento entre os pixels que pertencem à janela. O 94 não pertence à janela, porque ela tem zero aqui nesse elemento estruturante. Então, o menor elemento entre 34 e 56 dá 34, aí a saída é 34. Quando a janela está aqui, né, o elemento da direita não faz parte da janela, né, então tem que calcular o menor elemento entre 19 e 69, dá 19, está aqui a saída da erosão nesse pixel dá 19. Da mesma forma, para calcular a saída nesse pixel, coloca-se o elemento estruturante aqui e calcula o menor elemento entre os dois pixels da esquerda, porque o pixel da direita não faz parte do elemento estruturante. O menor elemento estruturante entre esse pontinho e 96, né? Pontinho não faz parte, né? Aí é o 96, certo? Então aqui a saída deu 96, porque aqui fora do domínio da imagem, para calcular a erosão, estamos supondo que fora do domínio da imagem está preenchido com 255, né? Tá? E a mesma coisa para calcular dilatação. Para calcular dilatação, primeiro rotaciona o elemento estruturante 180 graus, obtendo esse elemento estruturante. Aí, para cada posição aqui, ó, isso aqui é a saída da dilatação, né? Aqui o 0, 1, 1, né? Aqui, o maior elemento entre esses dois dá 94, então
deu 94. O maior elemento entre 69 e pontinho é 69, então deu 69 aqui. O maior elemento entre 96 e 72 é 96, então deu 96 aqui. Agora, a rotina do OpenCV calcula a dilatação sem fazer rotação de 180 graus. Aí a saída fica um pouquinho diferente aqui, né? Aqui, esse elemento, em vez de 94, deu 56. Como acabamos de ver, em morfologia matemática, a erosão e dilatação são usualmente denotadas, né, por esse símbolo aqui, menos dentro de bolinha e mais dentro de bolinha. E a rotação por 180 graus costuma ser denotado pelo circunflexo, né? Para que possamos escrever expressões parecidas na linguagem, em C++, nós podemos sobrecarregar os operadores. Sobrecarregar significa, em inglês, overload. Sobrecarregar o operador significa dar um outro sentido aos operadores que já existem. Aqui nós temos os operadores, vamos usar aqui o til para denotar a rotação de 180 graus, mais, entre duas imagens em níveis de cinzas, para denotar dilatação, e menos para denotar erosão. Então aqui tem a implementação desses operadores em C++. O operador til, né? O operador til, ele tem que fazer rotação de 180 graus. Aí qual que é a implementação? Ele chama a função flip do OpenCV, né? Um parâmetro -1, que é o que faz fazer rotação de 180 graus. Aí declaramos uma imagem temporária D, pedimos para fazer flip da imagem de entrada A, né, e armazenar resultado em D, retornamos a imagem de saída D como resultado da rotação. Aqui o operador mais, né, tem que fazer dilatação, né, entre imagem A e elemento estruturante B. Aí criamos uma imagem temporária D, né, e fazemos a dilatação de A pelo elemento estruturante B rotacionado 180 graus, né, e armazenamos resultado em D e retornamos o D, que é resultado da dilatação, como resultado da função. Coisa semelhante para erosão menos, né? Aí nós chamamos a erosão, só que aqui não fazemos a rotação de 180 graus. Com isso, nós conseguimos consertar, né, entre aspas, a dilatação do OpenCV, que não fazia a rotação de 180 graus do elemento estruturante. O nosso operador mais vai fazer a rotação de 180 graus do elemento estruturante antes de calcular dilatação. Aqui nós temos exemplo de erosão e dilatação aplicado em imagens binárias. Aqui o programa principal, né? Isso aqui não tem apaga, isso aqui está errado. O programa principal, ele cria, né, uma imagem 3x3, tudo preenchido com 255, elemento estruturante 3x3. E também vamos criar um elemento estruturante em forma de cruz, que vamos chamar de E-cruz, né? Ele tem 3 linhas e 3 colunas e está preenchido com esses valores, 0, 2, 5, 5, 0, etc., que forma elemento estruturante em forma de cruz. Aí vamos mandar ler a imagem letra M.bmp, que esse aqui é letra M, né? E vamos pedir para imprimir a erosão, né? Esses três operadores aqui em cima são os três operadores que nós tínhamos definido aqui em cima. Esses operadores estão copiados aqui. Então, agora, se chamar o til, vai fazer rotação de 180 graus. Se chamar mais entre duas imagens em níveis de cinza, vai fazer dilatação, né? Se chamar menos entre duas imagens em níveis de cinza, vai fazer erosão. Então, aí pedimos para imprimir a erosão da imagem A, né, que tem a imagem letra M,
pelo elemento estruturante 3x3. Aí a saída é esse aqui. Isso aqui, resultado de erosão por elemento estruturante 3x3 desta imagem aqui. Tá? Agora, se pedimos para fazer erosão da imagem de entrada pelo elemento estruturante em forma de cruz, a saída é esse aqui. Repare que aqui ele erodiu menos, né? A saída ficou menos magra, porque o elemento estruturante é menor, aqui 3x3 em forma de cruz é menor do que elemento estruturante 3x3 cheio, né? Retangular. Aqui estamos pedindo para fazer dilatação, né, da imagem A pelo elemento estruturante quadrada 3x3, a saída desse aqui. Aqui estamos pedindo para fazer dilatação da imagem de entrada pelo elemento estruturante em forma de cruz e a saída que obtemos é esse aqui. Quando aplicamos erosão e dilatação em imagem cujo fundo é escuro e os objetos são claros, a erosão e dilatação, né, fazem o que de acordo com o sentido da palavra. Isto é, erosão emagrece o objeto, dilatação engorda o objeto. Agora, se o objeto é escuro sobre fundo claro, aí erosão e dilatação fazem fazem o que é contrário ao sentido da palavra deles. A erosão vai engordar, né, o objeto e a dilatação vai emagrecer o objeto. Agora, na nossa biblioteca CQuake, né, já estão implementados os operadores utilizados na morfologia matemática. Então, para usar esses operadores da biblioteca CQuake, né, basta escrever aqui a frase using namespace morphology com M maiúscula, certo? Aí os operadores mais, menos que nós que nós definimos explicitamente lá em cima, já ficam definidos porque elas estão definidas dentro da biblioteca. O mesmo programa aqui, né? O mesmo programa, se vocês escrevem using namespace morphology, não precisa escrever explicitamente os operadores mais, menos, etc. Agora, na hora que você escreve using namespace morphology, dentro do onde esse using namespace morphology está valendo, né, entre abre chaves e fecha chaves aqui, né? Aí os operadores mais, menos e til, né, para imagens em níveis de cinzas, passam a ser os operadores da biblioteca do namespace morphology, que é fazer erosão, dilatação e rotação 180 graus. Agora, os operadores originais do OpenCV era fazer mais era fazer soma pixel a pixel, menos era fazer subtração pixel a pixel. Se você quiser usar esses operadores do OpenCV, aí vocês escrevem entre abre chaves e fecha chaves, pede para usar o operador aqui, por exemplo, o operador menos do OpenCV, certo? E aí, esse operador menos que você usar aqui não vai ser erosão, mas vai ser operador que faz subtração pixel a pixel. Agora, aqui nós temos o exemplo de dilatação e erosão para imagens em níveis de cinza, né? Vamos fazer erosão e dilatação usando o elemento estruturante 3x3. Se fizer aplicar erosão e dilatação nesta imagem, erosão deixa as letras mais magras e dilatação deixa as letras mais gordinhas. Se aplicar erosão e dilatação nesta imagem, né, fazendo erosão, o que acontece? O objeto claro fica menor. Agora, o objeto escuro ficam maiores, porque erosão ele deixa o objeto claro menorzinho. Como o objeto claro aqui é o fundo, ele ficando menorzinho, o objeto escuro parece que cresceu, né? E o contrário na dilatação. A palavra dilatação funciona para objeto claro sobre fundo escuro, ficou maior, né? Tá?